Olá, começa agora o programa Câmara Fiscaliza, que será um espaço para você acompanhar de perto como cada um dos 21 vereadores da casa tem trabalhado na fiscalização do que está acontecendo aqui em São José dos Campos. E para começar, nós vamos até a zona leste da cidade, mais precisamente no entroncamento entre a Avenida Tancredo Neves e a Estrada do Cajuru, trecho conhecido como a Rotatória do Gás. O vereador Roberto do Eleven fiscalizou os trabalhos do início ao fim. Milhares de pessoas passam todos os dias pela Avenida Tancredo Neves, que fica na Zona Leste. A via é um dos principais acessos para bairros como Novo Horizonte e Campos de São José. O trânsito tranquilo na região nem sempre foi uma realidade, principalmente no entroncamento com a Estrada do Cajuru, trecho conhecido como a Rotatória do Gás. Como conta o vereador Roberto do Eleven, há alguns anos o acesso estava comprometido pela quantidade de veículos e os engarrafamentos eram constantes. O trânsito aqui, no horário de pico, que seria das 5 até 7 horas, a fila chegava até ir no supermercado lá do Vista Verde. E às vezes você demorava mais de 20 minutos para chegar do Motorama ao Parque Novo Horizonte, que hoje você faz aí em 5, 4 minutos. Quem conhece bem como era o trânsito no local é a dona Gelita, que passa pelo trecho da Rotatória do Gás há 30 anos. Por conta do alto número de veículos, principalmente nos horários de pico, o jeito era enfrentar os engarrafamentos. Restava a certeza que ia chegar tarde em casa. A gente chegava a esperar meia hora, 40 minutos dentro do ônibus até chegar aqui para sair do engarrafamento. Como conta o vereador Roberto do Eleven, durante muito tempo ele recebeu reclamações dos moradores que pediam providências. O resultado veio com uma nova obra viária apresentada para desafogar o trânsito no local, uma cobrança do parlamentar. Com a mudança, a avenida ganhou uma terceira faixa com um túnel que facilita o acesso de quem precisa chegar aos bairros Bom Retiro, Novo Horizonte e Bairrinho. Alivia também para os ônibus e caminhões que trafegam na região e antes dificultavam o trânsito. Muita gente nos procurava, antes de eu ser vereador, já era um líder comunitário. Isso aqui é uma retificação muito antiga e não foi só 1, 2 pedidos, não, foram vários pedidos. O vereador Roberto do Eleven fiscalizou a execução da obra e também colheu demandas da população durante o processo de construção do novo trecho. E o parlamentar vai continuar acompanhando o trânsito no local para garantir que o acesso atenda aos interesses da comunidade. Então eu vim aqui, sim, 2 vezes por semana, acompanhava a obra. O vereador ele tem que estar permanentemente, fiscalizando o órgão executivo, inclusive as obras. Com o fim das obras, o viaduto de acesso da Rotatória do Gás ganhou o nome de José Carlos Pereira da Silva. Segundo Roberto do Eleven, a homenagem é dedicada a um morador que foi muito importante no desenvolvimento da região. O Zé Carlos é um pioneiro da região. Ele, praticamente, o Novo Horizonte, quando ele fez o loteamento do Novo Horizonte, ele pensou nos trabalhadores. Então, na época, ele fez os lotes bem mais baratos, lotes acessíveis para quem puder, para os trabalhadores poderem pagar. E, inclusive, hoje o Novo Horizonte tem nome de trabalhadores, Rua dos Pedreiros, eletricistas, lavradores. Aí, com a justa homenagem, pusemos na Câmara Municipal, foi aprovado o complexo José Carlos Pereira da Silva. E lembra da dona Gelita, que conhecemos no início da reportagem? Com a conclusão das obras, agora ela está aliviada. Sem engarrafamentos, pode chegar mais cedo em casa e aproveitar melhor o tempo livre. Depois das obras é uma maravilha, porque a gente não tem mais esse problema de engarrafamento, a gente chega aqui, o sinal às vezes já está até aberto, a gente já passa e não temos problema mais. E o vereador Tomás Henrique recebeu uma denúncia por meio de suas redes sociais de que um funcionário terceirizado de uma escola do Jardim das Indústrias estaria usando o horário do expediente para lavar o carro de dentro da escola. O gabinete do parlamentar enviou um ofício à prefeitura para que o problema fosse resolvido. E eu fui até a escola acompanhada do vereador para saber mais detalhes dessa história. Pensar no coletivo e em como nossas ações vão impactar a sociedade já é um grande passo para melhorar o nosso convívio social,
Pensando nessa perspectiva, o vereador Tomás Henrique tem cobrado mais consciência da população no cuidado com os recursos públicos, que são custeados com os nossos impostos. Com esse objetivo, o parlamentar foi fiscalizar uma denúncia que recebeu no gabinete. A queixa era que um funcionário estaria usando indevidamente o espaço e a água de uma escola no bairro Jardim das Indústrias para lavar o próprio carro. Nós recebemos de alguns moradores aqui do bairro que transitam próximo à escola que funcionários de uma terceirizada contratada pela prefeitura estava usando a estrutura da escola, a água da escola, tudo isso subsidiado, financiado com o dinheiro público das pessoas para lavar um bem privado que era um carro particular. Segundo o parlamentar, após a denúncia, um ofício foi enviado à ouvidoria da prefeitura para que o caso fosse investigado. A expectativa do vereador Tomás é evitar que situações como esta se repitam. Essa denúncia foi à ouvidoria, a ouvidoria da prefeitura acionou a terceirizada, que identificou o funcionário, reorientou o funcionário e reposicionou ele em outra função para que essa prática não se repetisse, sanando o problema. E é isso, essa integração do Poder Legislativo com a sociedade, com a administração municipal, que conseguiu trazer uma pequena solução para um problema, evitando que esse problema se generalizasse em outras escolas, em outros lugares e se tornasse, como eu disse, uma bola de neve com práticas maiores e ainda piores. Prezar pela coletividade e pelos recursos públicos deve ser um papel de todo cidadão. É o que explica o William, que é advogado e professor em Direito Administrativo. Para ele, é necessário que a população participe mais dos debates da cidade para ampliar a sensação de pertencimento no contexto público. Não adianta nós reclamarmos que o dinheiro é mal empregado, que fizeram despesa que não deveria ser aquela, deveria ter sido gasto o dinheiro em outra atividade, quando nós não participamos para explicar para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo onde nós queremos que o nosso dinheiro seja gasto. Não basta eleger o chefe do Executivo, os membros do Legislativo, e não manter um contato íntimo para mantê-los enquanto nossos representantes fazendo aquilo que queremos. O professor William ainda reforça que a gestão pública é feita por todos, não apenas pelos governantes. O gestor público, ele está lá em substituição a nós, porque nós não podemos estar todos ao mesmo tempo exercendo o poder. Então, ele exerce o poder em nosso nome. E nós, a cada dia, fazemos a gestão. Se nós queremos um trânsito melhor, não podemos estacionar em local proibido, não podemos andar em excesso de velocidade, aumentando os índices de acidente. Se nós queremos bons profissionais no futuro, enquanto estudantes, temos que estudar o máximo possível, nos dedicarmos o máximo possível para podermos, depois, na vida profissional, ter um desempenho melhor. Tudo isso faz com que a sociedade, com que o Estado funcione melhor. Ainda no debate sobre a maior consciência dos moradores, o vereador Tomás Henrique insiste que é preciso foco nos trabalhos de fiscalização para que a população não se acostume com o que é errado. É importante frisar que pode parecer, um caso como esse muitas vezes pequenininho, mas se a gente não fiscalizar, se a gente não repreender, isso se torna uma bola de neve e justifica casos ainda maiores. Tem uma teoria, inclusive, que é muito comentada nos Estados Unidos principalmente, que é a teoria das janelas quebradas. Que diz essa teoria? Se você quebra uma janela de um prédio público e não conserta rapidamente, outras pessoas vão se sentir à vontade para quebrar outras e outras janelas. E todo o meio, consequentemente, começa a ser cada vez mais deteriorado, mais degradado. Então, o poder público, contando sempre com a ajuda do cidadão que está em todos os lugares, tem que estar sempre atento para solucionar mesmo as pequenas coisas, os pequenos problemas, para evitar que eles se tornem grandes problemas. O parlamentar também ressaltou que vai continuar cobrando medidas que garantam o cuidado com os recursos e os bens públicos. A gente tem está sempre à disposição da população em todos os nossos canais de comunicação. Inclusive, vereador não tem folga. Qualquer lugar que a gente estiver, numa padaria, andando pela rua, fazendo nosso exercício, estamos sempre à disposição para receber essas denúncias, essas demandas que chegam da sociedade e dar o melhor encaminhamento a elas. Nós estamos na Câmara Municipal, sempre de segunda a sexta, mas como eu disse,
a equipe, né, de segunda a sexta, mas o vereador está 24 horas por dia, todos os dias da semana, à disposição para intermediar esse tipo de denúncia, sempre contando com o olho fiscalizador também do cidadão em todas as partes. E no próximo bloco, nós vamos acompanhar um tour do vereador Walter Hayashi por obras que remetem à cultura japonesa em São José. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Câmara Fiscaliza e o repórter Bruno Castilho acompanhou o vereador Walter Hayashi em visitas por obras que remetem à comunidade japonesa aqui na cidade. É inevitável. Quem passa pela Avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Aquários, consegue ver de longe o Torii, este portal que é símbolo da cultura japonesa. Inaugurado em 2008, durante as comemorações do centenário da imigração japonesa do Brasil, o monumento tem 17 metros de altura e 21 de largura e fica na Praça Ryuji Kojima, uma área com cerca de 9.000 metros quadrados. Quem cuida dessa paisagem é o Nobuyoshi Kazurayama, ou Tomás como é conhecido pelos brasileiros. Morando há 40 anos no Brasil, o paisagista faz pelo menos 2 vezes por mês a manutenção das árvores e plantas do local. 着工後2年後このJAL人のマヌテンションを任されて、ずっと続けております。公園というのは作っただけではダメですので、後の管理が大切であります。植物の成長に合わせた適切な管理を必要となります。E neste ano, além do cuidado usual do Tomás, a praça está passando por uma revitalização para comemorar o centenário da imigração japonesa em São José dos Campos. Além do Torii, que vai ganhar uma nova pintura e iluminação, a praça também vai passar por melhorias com a instalação de postes e um novo santuário, conhecido como Rokorá. O vereador Walter Hayashi esteve no local acompanhando as obras. Ele comentou que os trabalhos de restauro são importantes para a cidade e também para a comunidade japonesa de São José. Ela tem uma importância para a nossa cidade, para toda a sociedade, porque ela representa exatamente isso, a harmonia entre o povo japonês e o povo brasileiro. Isso é uma satisfação enorme, né? Então ela representa para a cidade um símbolo, né, que deve ser perpetuado. Além da Praça do Torii, em breve outros 2 locais que têm relação com a cultura japonesa na cidade devem passar por reformas. A primeira delas é a Praça Kadoma, no Jardim América. Criada nos anos 1970 para celebrar a parceria como cidade irmã com o município japonês de Kadoma, o local deve receber uma placa para lembrar a data. O outro é o Jardim Japonês, que fica dentro do Parque Santos Dumont. A área terá mudanças na paisagem, como a substituição de algumas árvores e da cerca viva. Para o parlamentar, essas obras vão ajudar a apresentar a cultura japonesa para quem ainda não conhece. Quando a gente fala que muita gente vem aqui para tirar fotografia, né, é uma felicidade enorme para nós, né? A gente tem orgulho de que as pessoas venham aqui, né? Walter Hayashi também destacou o papel da Câmara em projetos que preservam e divulgam culturas de outros países. Segundo ele, essas ações ajudam a formar a identidade de São José dos Campos. Nós temos representantes de todas as raças, de várias raças na Câmara. E aí, cada um tem que ver a importância, né, da raça da qual pertence, né, para o desenvolvimento da cidade. Então o papel da Câmara é você fazer esse ajuntamento, no caso aqui eu sou da colônia japonesa, né? Então eu ajudo a fiscalizar, ajudo a fazer com que a cidade,
né, com que a prefeitura, os órgãos públicos, né, dêem atenção para esse nosso grande legado que vamos deixar para as futuras gerações. Para Nobuyoshi Kazurayama, o popular Tomás, ter espaços na cidade que remetam ao Japão faz com que ele se sinta acolhido e um pouco mais próximo de seu país de origem. 私たちはサンジョゼスカンポ市のシンボルとここのジャルジンですね。皆様から愛される公園にしたいと考えております。多くの人たちのご来園をお待ちしております。E a seguir, vamos acompanhar uma visita do vereador Zé Luiz a uma startup voltada para a área de games no Parque da Cidade. A gente volta já. Câmara Fiscaliza está de volta e eu fui até o Parque da Cidade com o vereador Zé Luiz para conhecer algumas startups que estão instaladas na chamada Casa do Café, para entender de que forma a Câmara pode contribuir para que São José também seja um polo no setor de games. O Elvis é um apaixonado por jogos desde criança. Hoje ele tem a oportunidade de ser o coordenador de uma hub de games, que são espaços físicos ou virtuais onde empresas e startups podem trabalhar. A empresa do Elvis fica na Casa do Café, localizada no Parque da Cidade, e ele comemora o crescimento deste mercado em São José dos Campos. Hoje o mercado de jogos mundialmente é um dos mercados que mais tem crescido, né? Inclusive diante da pandemia a gente viu essa realidade se consolidando. O mercado de games hoje ultrapassa praticamente na área de entretenimento tanto a indústria do cinema como a indústria da música. Então ele continua em crescimento amplo em todo o mundo. E o que a gente entende justamente para São José que é uma grande oportunidade. A partir do momento que nós estamos construindo este mercado aqui, a gente tem investido no que nós chamamos do polo de games de São José dos Campos. Ou seja, um polo voltado para incentivar o desenvolvimento de empresas, porque nós acreditamos que realmente é um mercado que tem muito potencial de crescimento e pode trazer muitas oportunidades para a cidade. E ressalta que há potencial para ir além. Eu acredito que São José tem condições mais do que suficientes para se tornar um polo de desenvolvimento de games nacional. São José respira tecnologia, respira inovação. O mercado de games eu acho que faz total sentido com essa realidade. Na verdade, talvez demoramos muito para investir nisso. É um sonho que tem sido trabalhado há alguns anos. Desde 2017 que nós estamos trabalhando nesse sentido, começando a plantar a semente, acreditando que na parte de economia criativa São José pode se tornar uma referência. Nós estamos trabalhando para que São José se torne uma referência. O vereador Zé Luiz é autor de uma lei que visa instituir um programa de fomento às startups na cidade. O projeto prevê reduzir as burocracias e promover a agilidade nos trâmites administrativos para a abertura e funcionamento das startups, seu encerramento e até mesmo a alteração de cadastros junto à cidade. Zé Luiz acredita que é possível tornar São José uma referência no setor dos games, assim como o município já é reconhecido como capital tecnológica. São José dos Campos, ela respira tecnologia, São José apoia muitos empreendedores na área de tecnologia e os games nada mais é do que uma parte dessa nova tecnologia que vem surgindo, que traz muitas oportunidades, principalmente aí ao setor do entretenimento. E eu tenho certeza que São José dos Campos já está apoiando esses grupos, já está abrindo espaço para esses grupos e com mais ações também do Poder Executivo, também com a ajuda do Poder Legislativo, São José pode sim se tornar ser essa grande referência nacional. O parlamentar argumenta ainda que a Câmara pode contribuir para que a cidade também vire um polo na área dos games. Ficando atento às novas legislações que vão surgindo,
ficando atento a esses grupos também, que vêm muitas vezes nas cidades fazer estudos, aos grandes eventos. A partir de grandes eventos pintam novas situações de mercado. Então acho que é dessa maneira que a Câmara pode ajudar. O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto Mano Marques, afirma que a cidade atraiu empresas na área após a instalação da Casa do Café. E desde o início da operação na Casa do Café, a gente teve a felicidade de atrair um conjunto de empresas lideradas pelo Elvis Melo, né? E a gente levou essas empresas lá para o Hub Criativo, que é o Hub da Casa do Café. Então, desde esse momento, né, já deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, talvez 2 anos, isso vem crescendo. Alberto Mano Marques afirma que o desejo da administração é desenvolver ainda mais espaços para que novas empresas venham para a cidade. A gente já tem uma empresa, você vê como as coisas são, já há alguns anos na cidade, instalada aqui, que se chama Saga, Escola de Artes, Games e Animação, né, de muito sucesso, é uma franquia, está crescendo, é parceiro do Hub. Nós já atraímos uma empresa fornecedora, fabricante de hardware, dos computadores específicos, que não são quaisquer computadores para você desenvolver os games. Então, essa empresa já está instalada lá no Parque da Cidade, né? Então, com isso, a gente espera aumentar posições de trabalho para que esses desenvolvedores tenham um local para trabalhar. Zé Luiz ainda defende que o setor é um incentivo à economia local. Tem muita gente pensando situações por detrás desses jogos, uma cadeia produtiva grande. Então é pensar a economia, é gerar postos de trabalho, enfim, é trazer aí emprego e renda para o joseense. E o Câmara Fiscaliza fica por aqui. Não se esqueça, o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 2h30 da tarde, e as reprises às quartas-feiras, no mesmo horário. E você pode conferir todas as nossas reportagens, incluindo as do programa de hoje, em nosso canal no YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. Até o próximo programa.